Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. O Grupo Corações Ardentes, para esse mês de novembro, tem uma proposta especial e a gente acredita que bem própria, né, para esse mês, já que vamos celebrar agora, dia 2 de novembro, né, os fiéis definados, os fiéis defuntos, nos lembrar daqueles, né, que fizeram parte da nossa vida e que Deus já chamou, mas que estão entranhados na história da nossa vida, porque não é porque já faleceram que estão excluídos, pelo contrário. Nós vamos fazendo memória, né, desses que passaram pela nossa vida, aqueles momentos que a gente viveu, e essas memórias também vão curando o nosso coração. Então nós queremos convidar você que já faz parte do Grupo Corações Ardentes, mas também você que ainda não faz parte, que está recebendo esse vídeo, a vir fazer parte do grupo, porque nesse mês de novembro nós vamos conversar às terças e às sextas-feiras, como é a proposta, né, um pouco mais aí distanciada, aqui nesse grupo, sobre a morte, vários assuntos, né, padre, que dizem respeito a isso, e que eu percebi que lá no Retiro Quaresmal, quando a gente conversou, trouxe muita cura, o falar sobre esses assuntos, e junto, não só falar, não só mexer às vezes na ferida, mas rezar, foi motivo e ocasião de muita cura e libertação. Exato, eu lembrava isso num vídeo anterior, que Dom Falcão falava, né, numa homilia, ele falou: eu não tenho dom de cura física, Deus não me deu esse dom, mas eu sinto que Deus me deu o dom de cura interior, porque a pregação dele é muito forte, né, muito verdadeira, é muito baseada naquilo que é a doutrina da igreja, né, no ensinamento de 2000 anos da igreja. E aí ele falava isso, justamente, que pregar a verdade promove cura interior, né? As pessoas vão se libertando de algumas feridas, de alguns traumas, porque vão sendo iluminadas pela luz da fé. E a luz da fé é justamente aquela luz sobrenatural que nos mostra a verdade sobre tudo, sobre a realidade natural e sobrenatural das coisas. E então, realmente, a luz da fé é capaz de curar feridas. E quando a gente fala do tema da morte, né, é um tema que realmente nos provoca a todos, porque é uma realidade da qual ninguém escapa. Claro que aqueles que já experimentaram a morte de alguém muito próximo, ou uma morte trágica, então essas pessoas sentem mais o medo da morte, o receio da morte, não gostam do tema da morte, mas é preciso purificar isso, né? Então a fé, o próprio catecismo da igreja vai nos dando condição de entender que a morte não é um negativo, né, mas é um positivo. Quando a gente começa a enxergar o tema da morte iluminados pela fé, ela vai se purificando, ela vai sendo olhada de uma maneira diferente, como os santos faziam, né? Minha querida irmã a morte, dizia São Francisco de Assis. Morro porque não morro, vivo sem viver em mim, dizia Santa Teresa de Jesus, porque é tão alta a vida que eu espero no céu, que eu morro porque não morro. Santa Teresinha do Menino Jesus, no leito de morte eu não morro, eu entro na vida. Então olha como que o santo tem um jeito diferente de olhar para a mesma realidade da morte. Então é isso, a fé vai iluminando o coração da gente, vai nos orientando para a verdade. E isso promove cura interior, isso promove libertação, com certeza. E novembro é o mês talvez apropriado para a nossa proposta justamente por isso, porque a gente começa celebrando todos os santos. Embora aqui no Brasil isso vai para o domingo, né? Não é no dia 1º, mas é no calendário geral, sim. E no dia 2 a gente celebra os fiéis defuntos.
Então olha a comunhão dos santos. Nós estamos celebrando o corpo de Cristo, né? Cristo cabeça que morreu e ressuscitou, e os membros do corpo místico de Cristo, os que já estão no céu e os que estão no purgatório, e nós que estamos em peregrinação. Então o mês de novembro é o mês de rezar pela salvação das almas, né? Rezar uns pelos outros, porque a gente já falou isso uma vez, né? Quando eu falo de rezar para salvar as almas, estou falando da alma de quem está vivo, porque quem já morreu já tem o seu destino definitivo definido. Salvação ou condenação. Depois a gente fala melhor sobre isso ao longo do mês, mas quando a gente fala de salvar as almas, estamos falando sim de nós, rezar uns pelos outros que peregrinamos desse mundo, mas também nos referimos às almas do purgatório que necessitam de purificação para a entrada no céu. Então novembro agora é um mês em que principalmente a liturgia, o evangelho de cada dia vão apontando muito nessa direção. Então a gente aproveita a ocasião que a liturgia oferece, né, na sua sabedoria, na sua pedagogia, para rezar devocionalmente. Nossa proposta do grupo é essa, é devocional. Não é uma proposta oficial da igreja, mas é uma proposta nossa, aqui do grupo Corações Ardentes, de rezar pelas almas, de entender o mistério da morte, né, de um ponto de vista cristão. O que a gente pode aprender com isso? Você sabia que existe um processo de morte? Do mesmo jeito que existe um processo para nascer, são 9 meses de gestação, existe um processo de morrer. Então quais os passos do processo de morte, né? Alguns, a negação, a aceitação, enfim, existem vários passos no processo de morte. Você conhece? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esse mês quer nos ajudar justamente a clarear um pouco a nossa consciência e confortar um pouco o nosso coração diante dessa realidade tão dura, né, mas tão inexorável, que é a morte. E falar desse assunto é pensar na vida eterna. Por isso o tema, né, que vai nos conduzir aí que nesse mês de novembro é Eu Creio na Vida Eterna, né? Porque isso, a morte é uma passagem. Então, claro que o padre vai falar sobre os assuntos, né, que diz respeito a esse momento, essa passagem, vários questionamentos, várias dúvidas. Talvez você até vai aí acabar no decorrer do tempo, vai surgir alguma pergunta, algo aqui, enfim. Mas nós vamos falar desse momento pensando na vida eterna. Porque é isso, né, padre? A morte, sim, é triste, mas olha, quando a gente pensa lá no céu, né, que é o nosso lugar, tudo já começa a mudar, né, de figura, né? Exatamente. E aquela imagem que eu falava do positivo e do negativo, quando a gente olha de um jeito cristão, a gente muda completamente Sim. a perspectiva. Alguns ateus, alguns materialistas, eles fazem uma equação assim, negativo, positivo, negativo. Quer dizer, eu venho do nada, vivo essa vida, com seus prazeres, com tudo que ela tem para nos oferecer, e aí você usufrui dessa vida, esse é o positivo, e você volta para o nada. Então, negativo, positivo, negativo. E aí você tem a proposta cristã que te faz enxergar o positivo, o negativo e o positivo. Porque você tem essa vida criada por Deus, querida por Deus, e você tem o negativo da morte, porque ela machuca, né? Depois que a morte entrou, que o pecado entrou no mundo, a morte trouxe toda essa angústia. Então ela é vista negativamente. Mas tem o positivo da vida eterna depois. Então o positivo, o negativo e o positivo. Essa é a visão cristã. Então é assim que a gente tem que enxergar. Entender a morte, entender o mistério cristão, né, e saber, a partir disso, enxergar o próprio limite, né, o próprio limite humano. Nós vamos falar sobre esses assuntos que normalmente ninguém quer falar, né? Isola, bate na madeira, né? E não falar não é positivo, porque aquilo fica guardado. Seja a dor, seja o sofrimento, seja a mágoa, a falta de entendimento, o medo, aquelas confusões, fica tudo guardado aqui. Então, falar sobre esses assuntos já traz cura e já traz libertação. Então, esse é o nosso convite e a gente tem certeza, né, que cada um de nós vamos entender muito, e o fato de entender também vai nos trazer consolo, aceitação e tudo mais. Padre, nós estamos aí perto então para viver o dia 2, né, dia de finados, dos fiéis defuntos, e o padre foi me falando coisas muito importantes que pode ser que na maioria das vezes a gente não saiba, ou já ouviu falar, mas quase não se fala, sobre indulgência para esse dia. Padre,
fala um pouco disso para que até a gente já possa, através desse vídeo, nos preparar para viver muito melhor esse dia 2. A indulgência plenária, a gente já sabe, é a remissão das penas, né, devidas, as penas temporais devidas pelos nossos pecados. Os pecados são perdoados na confissão e são perdoados também com a contrição perfeita, né? Deus considera o coração contrito e lhe concede o perdão. O perdão dos pecados é dado nessas circunstâncias. No batismo, né, os pecados são apagados, enfim. Mas existem as penas devidas aos pecados, pelos pecados. E essas são apagadas, né, são purificadas no purgatório. Então, o que é a indulgência plenária que a igreja concede? O que ligares na terra será ligado no céu, né? Então, a igreja tem poder e autoridade de conceder isso. A indulgência plenária é a remissão das penas do que são purificadas no purgatório. Então, a pessoa que lucra indulgência plenária, se está em estado de graça, se ela morre em estado de graça, ela não pode ir para o inferno porque foi perdoada. Ela não está em pecado mortal, mas ela ainda não pode ir para o céu, porque ela necessita purificar o coração dessas penas, dessas consequências que ficaram do pecado. A indulgência plenária, portanto, é a remissão de todas as penas. Então a igreja concede algumas orações, ocasiões, atos que são indulgenciados. E nessa semana que nós estamos começando, né, primeira semana de novembro, ela é indulgenciada pela igreja. Então, de 1º a 8 de novembro, a igreja concede indulgência plenária para aqueles que visitam o cemitério, que no dia 2 de novembro participam da missa, e aí se é no cemitério, se é na matriz, não tem problema. No dia 2 pede-se a participação da missa. Nos outros dias, a visita ao cemitério é necessária, é um ato indulgenciado. E que estiverem nas condições prescritas, né? A confissão sacramental, o estado de graça, a comunhão, né, e a oração na intenção do Papa. Então você tem possibilidade de lucrar 8 indulgências, porque a indulgência plenária se lucra uma por dia. Se você lucra, se você não lucra, você não tem como saber, mas você tem que fazer de tudo para estar em condição de obter a indulgência. Depois isso, quem administra, como diz, é a graça de Deus. Mas você oferece-se, né, você faz o seu sacrifício, confessa-se, comunga, visita o cemitério. E nessa semana indulgenciada, essa semana especificamente, só se lucra indulgência para os falecidos. Nas outras ocasiões do ano, que também são indulgenciadas, outros atos indulgenciados, orações indulgenciadas, você pode lucrar a indulgência e aplicar para si mesmo, na remissão das próprias penas. Você pode lucrar pela intenção de alguém, mas nessa semana, de 1º a 8 de novembro especificamente, as indulgências que são lucradas para as almas do purgatório. Então é uma semana com a possibilidade de obter 8 indulgências plenárias, e aí não precisa ser 8 confissões, né? Uma confissão vale para a semana toda. Então você estando em estado de graça, você consegue então obter as indulgências daqueles 8 dias. Mas aí a visita ao cemitério é necessária, a oração nas intenções do Papa é necessária, a comunhão, onde for possível, também é recomendada. Mas vejam, 8 possibilidades de lucrar indulgência plenária, coisa que às vezes a gente não tinha nem ideia, deixava passar a oportunidade, né, de obter indulgência pelas almas do purgatório. Então a igreja concede indulgência plenária, né, não é indulgência parcial, porque existem muitas orações. A oração do terço é indulgenciada, só que a indulgência é parcial. Então você reza vários terços ao dia, você lucra, estando nas condições, né, lucra várias indulgências parciais. Mas a indulgência plenária total, ela se obtém uma vez por dia. Bom, recebida a indulgência, está no coração de Deus, Ele salva as almas por essa comunhão dos santos que existe na igreja, né, entre os membros do corpo místico de Cristo. Então nós aqui oferecemos nossa oração, sacrifício, pelas almas que estão no purgatório. Os santos que estão no céu intercedem por nós que ainda caminhamos nesse mundo. Então essa é a comunhão dos santos. É o corpo, os membros do corpo místico de Cristo que se ajudam mutuamente para chegar todos à festa da eternidade junto de Deus. Então semana indulgenciada, né? Hoje dia 1º, já aproveita a oportunidade, busca a confissão, participando da missa, faça a comunhão
visite o cemitério, reze pelas almas, porque é a ocasião oportuna para trabalhar, né, pela remissão, pela purificação das almas do purgatório. Olha que riqueza da nossa igreja. E tem mais, vou fazer uma pergunta para porque tem outra riqueza. Se eu fiz tudo isso e ofereci, né, por alma de algum ente meu querido, e vamos supor que ele já está lá no céu, e essa indulgência fica perdida assim? Nenhuma oração é perdida. Se você está oferecendo por uma pessoa que esteja no céu ou no inferno, aquela indulgência já não tem sentido para ela, porque no céu já está santa, né? Salvo no purgatório, santo no céu, e no inferno já está condenado. Então não há, para essas duas possibilidades, sentido a indulgência. Mas Deus recolhe o teu esforço, tua oração, teu sacrifício e aplica aquela indulgência, né? A gente fala dos méritos de Cristo, dos méritos dos santos, e então a igreja aplica para aquela alma que está esquecida, em maior necessidade. Então a Sandra até lembrou, uma expressão, é o capital de graças, né? Você faz, você aplica e Deus usa como for mais conveniente para a salvação de alguém. Uma oração nunca é perdida, né? Pode não ter sido aplicada naquela sua intenção porque não houve como, porque a pessoa já estava santa no céu ou já condenada no inferno. Mas a oração está lá, né? Deus acolheu aquela oração, aquela penitência e aplica por alguém em necessidade. Outra coisa também importante, os que fizeram a consagração total a Nossa Senhora, né? Seja pelo método de São Luís ou por qualquer outro, você sabe que um consagrado pode lucrar indulgências, mas ele também tem consciência que a indulgência não é dele. Então ele lucra a indulgência e quem recolhe essa indulgência é Nossa Senhora. E ela aplica. Então você, consagrado de Nossa Senhora, pode visitar o cemitério essa semana e lucrar indulgência? Sim, mas você não pode aplicar na intenção de ninguém, porque é isso quem vai fazer é Nossa Senhora. Então o consagrado tem esse diferencial, né? Ele obtém a indulgência, mas quem aplica é Nossa Senhora. Você que não é consagrado, né, batizado, lucra a indulgência, aplique a sua intenção e Deus há de considerar isso. Havendo possibilidade, vai na intenção que você ofereceu. Não havendo a possibilidade, porque não tem como, então aquela oração não se perde, ela fica no tesouro da igreja, a expressão do catecismo, e ali vai para aquele que tiver maior necessidade dela. Então já deu para sentir, né, a riqueza, a profundidade daquilo que nós vamos viver nesse mês de novembro, às terças e às sextas-feiras, a partir das 6 da manhã, e aí o vídeo fica lá no grupo Corações Ardentes, para que você possa rezar a hora que for melhor para você, a hora que você puder ali, né, se concentrar e ouvir tudo aquilo que o Padre vai trazer de reflexão, de ensino, de riqueza da nossa igreja, né, que vai, sem dúvida nenhuma, além de nos fazer crescer e amadurecer, que essa é a proposta do grupo, vai curar o nosso coração, vai confortar o nosso coração e vai nos capacitar também a levar, né, esse conforto. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, aquilo que você me disse confortou tanto o meu coração, me esclareceu tanto, me fez entender, né, sobre esse assunto, aquele em relação a essa morte. Olha que bonito, né? Você ser um bom samaritano na vida de alguém, porque você está aqui no grupo. Então fica aqui com a gente. Padre, o senhor quer dar uma pincelada rapidinha em alguns temas que nós vamos conversar? Nós vamos principalmente refletir sobre aqueles artigos de fé finais do símbolo, né, do creio apostólico. Então, creio na comunhão dos santos, como a gente já foi falando hoje, creio na remissão dos pecados, né, daí o tema das indulgências, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Então, esses artigos de fé do creio, né, que é a nossa fé católica, então são eles que vão nos ajudar ao longo deste mês a entender a realidade da morte e dos novíssimos. Talvez você já ouviu falar essa palavra. O que isso significa? Nós vamos ver ao longo desse mês. O que são os novíssimos, quantos são os novíssimos, o que a igreja ensina sobre eles, como é o processo da morte. Então tudo isso, como lidar com a morte, né, também, nós vamos falar um pouquinho ao longo desses 8 encontros que teremos durante o mês de novembro, as terças e sextas, né, de 3 a 28, é isso? A 28 de novembro. 28 de novembro. Exato.
E em cada vídeo nós vamos rezar o terço pelas almas do purgatório, que nós aprendemos lá no Retiro Quaresmal. Nós vamos ficando por aqui, né? O vídeo de apresentação esse ficou um pouquinho mais longo, porque achamos que era importante falar sobre essa questão das indulgências, que é um assunto que pouco se fala. Então, curte aí o vídeo, compartilha, tá bom? Se você conhece alguém que está vivendo luto, que está passando por essa situação, que não consegue progredir, né, no luto, porque existem fases, envie o vídeo para ele ou para ela, fala, olha, acho que esses vídeos que nós vamos agora refletir, vai ajudar você. Vamos fazer esse tempo junto com a gente, tá bom? Então você envia esse vídeo. Para concluir aqui esse vídeo de apresentação e algumas explicações, nós vamos rezar algumas orações pequenas que nós rezaremos a cada dia nesse mês, através do terço pelas almas do purgatório. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. Sagrado coração de Jesus. Sede nosso amor. Doce coração de Maria. Sede nossa salvação. Nós vamos pedir a bênção de Deus e é com ela que nós queremos, né, e buscamos viver a cada dia. E nós esperamos você então sexta-feira, dia 3, para o primeiro vídeo onde o padre já vai falar, eu creio na ressurreição da carne. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos e santas de Deus, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos rezar mais uma vez. Jesus, Maria, eu vos amo. Salvai as almas. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor.